VBA no Excel para iniciantes. Canal programado do Excel VBA com Gleidson Pereira. Inscreva-se. Essa é a nossa segunda aula de nosso curso de Excel VBA com o banco de dados Access, onde faremos a nossa conexão com o banco de dados Access, utilizando, claro, os nossos formulários. Então, o nosso projeto será multiusuário. E o que estaremos abordando nesse vídeo será criando tabelas, definindo formatação dos campos, exportando tabelas e aprendendo como colocar senha em banco de dados. A meta de likes deste vídeo é de 40 likes, então deixe seu like agora para ajudar no crescimento do canal. Assim você ajuda a continuidade dessa nova série do canal. E a você que não é inscrito, inscreva-se agora. Bom, a gente vai estar trabalhando basicamente com 9 tabelas, né, no nosso banco de dados Access, certo? Então, deixei aqui um diagramazinho aqui para a gente entender o seguinte. Vamos estar trabalhando basicamente com uma tabela chamada TB Cidades, uma tabela chamada TB Relatórios Aniversariantes, uma TB Cargo, uma TB Forma Pagamento, uma tabela chamada TB Dízimos, TB Relatório Dizimistas Mês, a TB Réu mês a mês e a TB Membros, certo? Observe que a TB Membros é tudo isso daqui, certo? Então, vamos estar trabalhando basicamente com 9 tabelas. Acabei não incluindo aqui a TB Estado, certo? Mas provavelmente vamos ter que criá-la também. Então, eu vou voltar aqui para o slide anterior e vejo o seguinte, ó. A nossa numeração automática, ó, no campo código que a gente for criando, aonde o campo código que eu defini como numeração automática, então o próprio Access criará a numeração automática, certo? Então todo campo toda tabela que tiver o campo com numeração automática será o próprio Access que criará o nosso ID, certo? Então, quando a gente estiver criando aqui as tabelas, eu explico bem melhor, mas vejamos os formatos dos campos, ó. Por exemplo, o campo nome receberá texto curto, o campo que eu criar para CPF receberá um texto curto, os campos aqui de meses, pois armazenarão os valores de dízimos, receberão o formato moeda, certo? E, obviamente, o campo data receberá o formato data e hora. A gente vai estar criando um banco de dados e um programa bem simples, porém funcional, que lhe deixará apto para criar suas próprias aplicações, um programa que simulará um programa de igreja, certo? E eu digo a vocês que, se os nossos vídeos tiver bastante like, bastante views, adicionaremos a esse projeto os nossos vídeos de gerar carteirinhas e nosso próprio formulário, certo? Então, essas aulas bônus, vamos dizer assim, ficará a critério de vocês. Se vocês deixarem bastante like e comentários, vou estar adicionando a esse projeto a geração de carteirinha, certo? Através do nosso banco de dados Access. E, claro, utilizando os nossos formulários, ao invés do simples Excel, beleza? Então, bora pro vídeo. Observe que eu tenho o Access 2016 instalado aqui na minha máquina, certo? Então, é esse que eu vou estar utilizando. Então, ele carregou aqui, certo? Simplesmente, aqui a gente vai estar criando primeiro o nosso banco de dados. Vou clicar aqui uma vez só. Observe que eu cliquei apenas uma única vez, certo? Aqui, ó, o nome do arquivo. Eu defino o nome do arquivo que eu quero. E observe a extensão dele, ó. A extensão dele vai ser .mdb, certo? Então, aqui eu vou chamar o nosso banco de dados Access, certo? O nosso banco de dados do nosso programa de banco Excel Access, certo? Que será o nosso projeto, onde trabalharemos utilizando o Excel basicamente para criar as nossas telas, e o nosso Access, obviamente, vamos estar utilizando, armazenando os nossos dados, certo? E aqui eu clico nessa caixinha, pessoal, nessa pasta aqui no caso, para redirecionar onde eu quero que salve este arquivo, certo? Vou clicar na caixinha aqui, na pasta.
Observe que me carregou aqui a minha pasta de documentos. Eu já tenho uma pasta criada nessa pasta, certo? Ó, nos meus documentos eu já tenho uma pasta criada aqui, ó, projeto Excel com Access, certo? Então você aí cria uma pasta previamente, ou cria no momento que for salvar o banco de dados, certo? Então eu vou dar um duplo clique aqui no meu projeto Excel com Access. O arquivo vai estar disponível para download, porém não sairá de forma automática mediante a postagem do vídeo, certo? O arquivo vai estar disponível download, verei ainda o momento que eu estarei deixando disponível. Mas de antemão, a você que quer estar aprendendo, comente, deixe os seus e-mails nos comentários, certo? Pois você sempre estará à frente dos demais inscritos, porque eu vou estar me comunicando muito através de e-mails. Então é o seguinte, ó, tá aqui o meu banco de Excel Access, que é o nome do meu banco de dados, .mdb, certo? E vejamos o formato que eu estou salvando, ó. Eu estou utilizando o Access 2016, certo? A versão 2016 do Access, porém vou estar salvando no formato 2002-2003, certo? E a extensão .mdb. Vou dar um OK. Então aqui ele salvou, certo? Porém ainda não criou, certo? Para criar, eu clico aqui em criar, ó. Então aqui está o meu banco de dados, ó. Lá em cima, na minha parte superior, me mostra lá o banco Excel Access, banco de dados, certo? E aqui o caminho que está sendo foi salvo o projeto. Beleza? Então de antemão, o que é que eu vou fazer, ó? Vou clicar aqui em arquivo. Vou definir uma senha para o meu banco de dados, certo? Pois, convenhamos, como será um programa, eu vou definir uma senha, certo? Para que pessoas indesejadas não acessem o nosso banco de dados, certo? Então, vou clicar aqui em definir senha. Dei um duplo clique, certo? Observe que me apareceu essa janela de diálogo. Vou dar uma senha aqui qualquer. A nossa senha do nosso banco de dados será a senha 123456, certo? Aqui eu confirmo 123456 e dou um OK. A próxima vez que abrir esse banco de dados, ele já vai me pedir a senha, certo? Porém, no momento que a gente estiver criando a nossa conexão com o banco de dados, eu já deixo previamente a senha salva, certo? Ou seja, ele não vai ficar me pedindo para colocar a senha, beleza? Apenas quando alguém tentar entrar diretamente no nosso banco de dados, aí sim pedirá uma senha. Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos começar a criar as nossas tabelas, certo? Por padrão tem uma tabela 1 aqui, ó. Vou clicar sobre ela, clico em renomear. Você não pode renomear porque aqui já está aberta, certo? Então deixa eu fechar aqui, no caso. Fechar. Vou clicar em criar tabela. Vou tentar renomeá-la novamente. E ele me diz aqui, você não pode renomear o objeto de banco de dados, tabela 1, enquanto ele estiver aberto. Fecho e renomeio. Certo? Então vamos lá, certo? Ele diz que eu preciso fechar a tabela, mas não necessariamente, certo? Basta eu clicar aqui em tabela, com o botão direito do mouse, modo design. E ele me pede um nome para minha tabela. A minha tabela aqui, basicamente eu vou chamá-la de TB Cidade, certo? O T maiúsculo, o B minúsculo. Aqui não tem tanta importância, mas como a gente cria nossas variáveis, vamos seguir a mesma lógica. Sempre a primeira letra maiúscula. E o nome Cidades. Então ficou TB Cidades. Vou dar um OK. Está aqui renomeada, ó, TB Cidades. Observe que o primeiro campo ele já me sugere como campo de numeração automática, certo? Para evitar problemas no nosso código, vamos apagar esse O com acento, certo? E vamos colocar um O sem acento, beleza? Então o meu primeiro campo aqui, ó, vai ser numeração automática. Ou seja, ele coloca essa chavezinha e o Access entende que eu quero que esse campo seja auto-incrementável, certo? Meu segundo campo aqui, dessa TB Cidades, chamarei de nome Cidade, certo? Onde estarei cadastrando o nome das minhas cidades através do meu formulário. E vou definir aqui como texto curto, ó.
certo? Aqui a gente define, obviamente o texto curto suporta aqui, ó, tamanho do campo, 255 caracteres, certo? Texto longo tem um formato maior, beleza? Vamos deixar aqui como texto curto. E basicamente é só esses dois campos para esta tabela. Eu também tenho ATB forma pagamento. Então vamos lá, ATB forma pagamento. Vou fechar aqui, modo design. Vou clicar em sim, obviamente, vou querer salvar a minha TB Cidades. Vou novamente clicar. Vou clicar aqui fora, vou novamente clicar em criar tabela. Vou clicar aqui no nome tabela e modo design, certo? Vou dar novamente um nome para esta outra tabela. Essa daqui se chamará TB forma pagamento. Vou dar um OK. Novamente vou apagar aqui a letra O, certo? Com acento, e vou deixar o O sem acento, certo? Para evitar problemas na nossa manipulação através do Excel, certo? Através do VBA. Esse campo também será autoincrementável. O próprio Axis colocará o seu ID autoincrementável. E o próximo campo chamarei de forma pagamento. Observe que as primeiras letras estou deixando como maiúsculas, certo? E também vai ser o nome com tipo texto curto. E o que eu vou fazer agora, pessoal? Eu já tenho uma tabela, eu já tenho um arquivo que tem as tabelas que eu quero adicionar ao meu projeto, certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Obviamente, vou fechar aqui, vou salvar, vou fechar tudo, certo? Então, eu criei basicamente apenas duas tabelas nesse projeto. Como o arquivo vai estar disponível, o que eu vou mostrar é mais didático para vocês utilizar em outros projetos, certo? Porque basicamente vocês não poderão fazer o mesmo passo que eu estarei fazendo, porque o outro banco de dados que eu vou estar utilizando agora para demonstrar a exportação, certo? De tabelas, não vai estar disponível. O que vai estar disponível é esse banco de dados aqui, certo? Então o que é que eu vou fazer aqui? Vou estar fechando o nosso Axis, certo? Vou abrir aqui novamente o Axis. E o que é que eu vou fazer agora? Eu vou exportar algumas tabelas para aquele meu projeto, certo? Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou abrir esse banco de dados que eu já tenho aqui no meu projeto. Dá um duplo clique sobre ele. Ele me pediu aqui uma senha, que é o que também vai pedir no outro banco de dados que eu já criei, certo? Então, eu vou colocar aqui minha senha. Vou dar um OK. E aqui já me apareceu as minhas tabelas, certo? Ó. E como eu disse para vocês, está exportando algumas tabelas deste banco de dados para aquele banco de dados que eu criei há pouco tempo, que será o banco de dados do nosso programa. Por exemplo, vejamos aqui a TB membros, certo? Para mostrar para vocês, ó. Vou dar o duplo clique sobre ela. Eu já tenho alguns dados aqui, certo? Vou clicar aqui em TB membros, clique em modo design. Observe quantos campos tem a minha TB membros, ó, certo? Então, a gente ia perder muito tempo adicionando esses campos àquela base de dados, certo? Então, o que é que eu faço aqui, ó? Vou fechar aqui, foi só para ilustrar. Eu clico em TB membros, observe que já está selecionada, clico no botão direito, clico em exportar, coloco em exportar e seleciono a opção Axis, ó. Ele vai me abrir aqui a janela. E ele me pergunta, especifique o nome e o formato do arquivo de destino, certo? Ou seja, vou clicar aqui em procurar. E eu estou querendo exportar esta tabela para um arquivo de Axis já existente, certo? Ou seja, vou aqui no meu projeto Excel com Axis. Vou selecionar o meu banco de dados que eu criei para o meu projeto, certo? Que vamos estar utilizando no nosso programa. Observe que eu selecionei, vou clicar em salvar.
Vou dar um OK. E ele me pergunta o seguinte, ó, exportar tabelas, definição e dados, somente definição, certo? Eu não quero exportar os dados que já estão alimentados nesse banco de dados, eu quero apenas somente a definição, ou seja, eu quero apenas os campos e as definições que eu dei para eles, certo? Vou clicar aqui, ó, somente definição, e observe que ele vai exportar o TB membros, vou dar um OK, certo? Inserir senha no banco de dados, aqui eu vou colocar a senha, e vou dar um OK, certo? A senha que eu coloquei aqui foi a senha do banco de dados que eu quis que recebesse a exportação, certo? Que é o nosso banco de dados que vamos estar manipulando no nosso projeto. Ou seja, eu botei a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Ele me pergunta, ele diz que exportou com sucesso e pergunta se eu desejo salvar as etapas. Vou clicar em salvar, certo? Salvar as etapas de exportação. Vou clicar aqui em salvar exportação, pois vou estar fazendo o mesmo processo, certo? Vamos ver se vai dar certo. Por exemplo, agora eu vou exportar a TB cargos, ó. Vou mostrar aqui para vocês o que a minha TB cargos possui. Vou dar um duplo clique sobre ela. A minha TB cargos só possui o cargo e o código, certo? Ou seja, aqui eu vou estar cadastrando o cargo de pastor, o cargo de diácono, de porteiro e assim vai, certo? Então eu preciso de uma tabela separada chamada TB cargo. Vou fechar aqui, foi apenas para mostrar o que ela tem. Vou clicar novamente em exportar. Seleciono Access. Vou novamente procurar o nosso banco de dados lá do nosso projeto, ó, projeto Excel com Access. Vou clicar em salvar. Vou dar um OK. Somente definição. Dou um OK. Vou colocar a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha do banco de dados que está recebendo a exportação. E vou dar um OK, certo? Vou clicar aqui em fechar. A próxima tabela que eu vou estar exportando aqui no caso, será a nossa TB Relatórios Aniversariantes, certo? Ó, TB Relatórios Aniversariantes. Vou clicar sobre ela. Vou repetir o mesmo processo, ó, exportar, Access, procurar. Vou selecionar o banco de dados que vai receber a exportação da tabela. Clique em salvar. Dou um OK. Somente definição. Quero somente os campos com as definições. Não quero os dados que já estão alimentados, certo? E dou um OK. Coloco a minha senha. E dou um OK. Vou clicar em fechar. Não vou salvar as etapas, certo? Eu preciso da minha TB dízimos, certo? Vamos ver o que é que a nossa TB dízimos tem. Vou dar um duplo clique sobre ela. Observe que já tem alguns dados ilustrativos. Modo design. E a minha TB dízimos, observe o que é que contém, ó. Contém um campo de numeração automática chamada código, certo? Que é o nome padrão aqui do campo, quando eu adiciono. Observe que eu apaguei apenas o O com acento, deixei o O sem acento. Eu tenho aqui o code membro, certo? Observe que ele não tem chave. Eu tenho o nome, o CPF, a data, a forma de pagamento e aí vai, certo? Ó. E observe os formatos que eu escolhi, ó. Os formatos de janeiro a dezembro tá como moeda, porque esses meses receberão o valor que será dizimado nesses meses, certo? E observe que o campo data está como data e hora, o campo CPF está como texto curto, certo? Então aqui foi apenas para mostrar o que é que essa tabela tem, ó. Vou fechar e vou exportar a mesma. Clico, seleciono exportar, Access, procuro a pasta. Está aqui já a minha pasta previamente, ó, banco de dados Access. Clico em salvar, dou um OK. Somente definição, dou um OK, certo? Vou inserir aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Obviamente eu vou fazer esse processo. Como eu havia criado apenas duas tabelas, obviamente vou ter que exportar mais 7, certo? Porém, vocês já viram como é que exporta dados. Já vimos como é que colocamos a senha. Já criamos o nosso banco de dados. Já criamos tabelas, certo? Então, vou apenas mostrar agora como é que ficou lá, certo? Então, vou fechar esse banco de dados aqui e vou abrir o nosso banco de dados do nosso projeto.
Já está carregando o nosso Access. Observe que ficou aqui, ó, já o nosso banco de dados Access Excel, certo? Banco Excel Access. Vou dar um duplo clique sobre ele. Observe que ele me pediu a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou dar um OK. E vamos ver se as tabelas que eu exportei estão aqui, ó. Estão lá, ó. Eu tenho a TB Cargos, a TB Cidades. Essas duas foi eu mesmo que criei, certo? E a TB Dízimo eu exportei para este banco de dados, a TB Forma Pagamento, a TB Membros e a TB Relatórios Aniversariantes. Obviamente, está faltando eu exportar algumas, certo? Quando eu deixar o arquivo disponível, esse arquivo aqui vai estar completo com as tabelas que a gente vai manipular, beleza? Vou dar só um duplo clique aqui em uma delas para abrir, para a gente ver como é que está as tabelas, ó. Então tá aqui a tabela, basicamente. É assim que é a tabela no Access. Vou clicar no meu cabeçalho aqui, modo design, para mostrar para vocês os campos, ó, certo? Ó. A TB Forma Pagamento, vou dar um duplo clique, vai abrir aqui do lado, ó, modo design. Tá aqui a minha TB Forma Pagamento. A TB Dízimos, vou dar um duplo clique, vai abrir aqui ao lado, ó. Então a TB Dízimos, nada mais do que é isso, ó, certo? Modo design. E tá aqui a minha TB Dízimos, certo? Não se preocupe, quando a gente estiver manipulando e estiver alimentando os dados, ficará mais fácil o entendimento dos campos, certo? Porque que os campos estão recebendo estes valores, beleza? Então foi isso, eu espero que você possa ter gostado, eu espero que você possa estar compartilhando este vídeo em suas redes sociais, nos grupos que vocês fazem parte, certo? Deixe o seu like, comente, diga a sua dificuldade e até a próxima. Falou!